Vamos então com a conexão aos Estados Unidos com o correspondente Eliseu Caetano. Eliseu, tem um assunto que tem chamado bastante atenção sobre a afirmação do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, que reconheceu que conteúdos sobre a pandemia de Covid-19 e sobre Hunter Biden, filho do presidente Biden, que foram censurados por pressão da casa. Explica melhor essa história para a gente, Eliseu. Uma boa tarde. Oi, Gustavo, muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a programação da Record News. São duas situações que podem influenciar e muito, viu? De acordo com os especialistas, esses últimos dias para as eleições presidenciais americanas que vão acontecer no próximo dia 5 de novembro. Ou seja, Kamala Harris pode ter a imagem arranhada por conta dessa denúncia feita por Mark Zuckerberg nesta semana contra a administração Biden, que vale ressaltar, ela continua sendo a vice-presidente dos Estados Unidos, parceira do atual presidente e candidata do Partido Democrata para a eleição deste ano. Mas vamos para o início dessa história, para o início dessa confusão que remonta lá atrás, 2019, 2020, com a chegada da pandemia da Covid-19 no mundo. De acordo com Mark Zuckerberg, CEO da Meta, que é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, ele teria recebido uma pressão, não apenas da Casa Branca, mas do governo americano de maneira oficial para suprimir certos conteúdos, para literalmente apagar, sumir com certos conteúdos que estavam sendo publicados naquele momento através das redes sociais que ele tem. Vale lembrar que lá atrás, em 2019 e 2020, pouco se conhecia sobre a Covid-19. Então, além de existir uma preocupação por parte das autoridades sobre aquilo que seria dito naquele momento, também havia uma forte curiosidade por parte da população, da comunidade global como um todo, sobre aquilo que estava acontecendo. Afinal de contas, há muitos anos não se viu uma pandemia parecida. Aliás, nessa geração foi a primeira que a gente viveu, foi a primeira que a gente experimentou. Então, muito se falava, pouco se conhecia e agora, de acordo com um documento enviado oficialmente pela Meta e assinada pelo Mark Zuckerberg aqui para o Congresso americano, o governo, sim, influenciou naquilo que estava sendo lido, não apenas pelos americanos, mas pela população global de uma maneira geral, viu? Ele enviou essa carta ao Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes aqui dos Estados Unidos. Esse órgão, para quem não sabe, foi criado e tem a capacidade de investigar diversas supressões indevidas de conteúdos que são publicados nas redes sociais, não apenas aqui dos Estados Unidos, mas também de outros países, inclusive. Alguns casos aí do Brasil têm sido investigados pela mesma comissão. O Mark Zuckerberg enviou essa carta assinada de punho, dizendo que as políticas de conteúdo do Facebook durante a pandemia foram, sim, alteradas para atender a pedidos oficiais da Casa Branca. O material banido, segundo ele, incluía publicações até meramente humorísticas. Por incrível que pareça, segundo ele, abre aspas, em 2021, altos funcionários do governo Biden, incluindo da Casa Branca, pressionaram repetidamente as nossas equipes por meses para censurar certos conteúdos sobre a Covid-19, incluindo humor e sátira. E expressaram ainda, segundo Mark Zuckerberg, muita frustração com as equipes quando elas não aceitavam de imediato fazer isso. Fecha aspas. Ainda segundo Zuckerberg, ele admitiu que a empresa cedeu sim à pressão do governo e baniu esses conteúdos que estavam sendo veiculados pelos usuários. Na carta, o dono da Meta também expressou o arrependimento dele, viu? Ele disse o seguinte, abre aspas, eu acredito que a pressão do governo foi errada. E eu me arrependo de que nós não tenhamos sido mais explícitos na época sobre isso. Eu também penso que nós fizemos algumas escolhas que, olhando em retrospectiva e com novas informações, a Meta não faria hoje, fecha aspas. Durante a pandemia, então, o governo americano, segundo a Meta, pediu sim para que as plataformas de redes sociais promovessem aí a remoção de publicações tidas também como enganosas e faltas por eles, pelo próprio governo, sem antes passar por nenhum tipo de crivo. Uma outra situação, Gustavo, foi essa que você disse. Então, a gente tem na carta Mark Zuckerberg admitindo que a Meta sofreu censura do governo e, por outro lado, ele diz que fontes da Casa Branca pediram também, no meio
dessa situação que eles também acabassem com todas as publicações, apagassem mesmo, ligadas a Hunter Biden, filho de Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, que na época concorria à eleição contra Donald Trump e estava envolvido num escândalo, num vazamento de informações de que ele estava usando o pai, que já era político, para enriquecer ele e a família de maneira ilícita. A gente vai seguir daqui dos Estados Unidos acompanhando toda essa situação que promete se desenrolar mais ainda ao longo dessa semana, porque já é uma das principais notícias do dia e que pode impactar, de acordo com os analistas, como eu disse, as eleições desse ano. Eu volto com você no estúdio, Gustavo. Tá certo, Eliseu. Obrigado pelas informações. Uma ótima tarde.